Boa noite. Esse é o Giro do Ping, o jornal do mesa tenista. Boa noite. Vamos começar com essa notícia aqui não muito legal para o nosso querido Léo Izuka. O Liber Oxenhausen, que é o clube que o Leonardo Izuka, um atleta brasileiro, representa, não tem mais chances de estar nas semifinais da Bundesliga, a liga alemã, que é a liga mais forte da Europa, ou a segunda mais forte. Enfim, as duas ligas mais fortes da Europa são a alemã e a francesa. Nós vamos falar das duas rapidinho hoje, né? As quatro equipes que se classificaram, agora só precisa ver a ordem, porque tem mais dois jogos ainda, né? O Oxenhausen ganhou 10 jogos e o Saarbrücken, que vem logo depois, ganhou 13 jogos. Então não tem como o Oxenhausen alcançar mais, né? O Saarbrücken, que é a equipe do Fan Zhendong. O Schwalbe aqui, que o melhor atleta é o Benedikt Duda. O Werder Bremen, que é uma equipe bem equilibrada, é uma surpresa. Tem como os dois melhores atletas o Matthias Falk e o Kirill Gerasimenko. E o Borussia Düsseldorf, que tem como melhor atleta o Dan Kiel. Essas são as melhores equipes da Bundesliga, da Liga Alemã. Vamos ver agora a Pro A. A Pro A que não tem, assim, diretamente o brasileiro envolvido, mas tem o nosso querido Felipe Arado, o Paquito, que joga na segunda equipe do Montpellier, e ele já foi relacionado para jogar na Pro A, para estar junto com a equipe na Pro A, ou seja, na primeira equipe, né? Que é a equipe dos irmãos Lebrun. O Félix Lebrun e o Alexis Lebrun são os melhores jogadores da equipe, que está em terceiro lugar por enquanto. Agora você pode ver aqui que tem mais três rodadas ainda. Algumas equipes têm mais dois jogos, outras equipes têm três jogos, né? Tá na metade da antepenúltima rodada, vamos colocar assim. Por enquanto, as quatro primeiras equipes que estão indo para as semifinais é o Enebon, que tem como melhor jogador o Simon Gauzy, o Rouen, que tem como melhor jogador o Thibaut Porret, o Montpellier, que eu já falei, que é os Lebrun e o Felipe Arado, tá envolvido nisso daí também, e o Bruille, que tem como melhor jogador o Flavien Coton. É curioso que as quatro primeiras equipes, na verdade, não é curioso, né? É até lógico. Nas quatro primeiras equipes, os quatro melhores jogadores são atualmente os quatro melhores jogadores franceses, né? Então, aqui no Montpellier tem Alexis e Félix Lebrun, que são os dois primeiros, os dois melhores. O terceiro, por enquanto, é o Gauzy, que joga aqui no Enebon. Depois vem o Flavien Coton, que está se destacando muito, já está entrando no top 20 mundial aqui. É o melhor atleta do Buil. E depois desses quatro, né, dos Lebrun, do Gauzy e do Flavien Coton, quem está correndo por fora é o Thibaut Porret, que é o melhor atleta aqui do Rouen. Então, enfim, está dando de certa forma a lógica aí na França. E eu estou ansioso para esse final de temporada aí. Vamos lá, próxima notícia tem relação com o nosso querido Guilherme Teodoro. Vamos ver o que ele tem para falar aqui. É sobre o seu clube na Áustria. Hoje ele joga num clube na Áustria, o Salzburg. Aqui tá o perfil deles, né? E ele não tem mais jogos essa temporada. Uma tristeza, e vamos entender um pouquinho melhor aqui. Então tô aqui para explicar para vocês o porquê que a temporada para mim acabou agora, né, em relação ao clube que eu represento na Áustria, que é o clube Salzburg. Esse final de semana tivemos 3 jogos, mas 2 deles bem importantes. Na sexta-feira foi as quartas de final da Copa da Áustria. Então as quartas de final é um jogo só de ida, né, então já é ali a eliminatórias, e acabamos sendo eliminados dentro de casa, né, então foi uma derrota ali bem difícil. E em relação à Copa da Áustria, então estamos fora. Só para vocês entenderem aqui, normalmente nos países, os atletas eles são contratados para jogarem principalmente duas competições. Depois, enfim, as melhores equipes às vezes jogam competições europeias, só que não são muitos jogos, né? As principais competições é a Copa do país e a Liga daquele país, né? Então, por exemplo, tem a Liga Alemã, que é a Bundesliga, e a Copa da Alemanha. Na Áustria tem a Bundesliga deles lá e a Copa da Áustria. Em Portugal tem a divisão de honra, se eu não me engano, que chama a primeira divisão lá, a Liga, e a Copa de Portugal. Na Bélgica tem a Super Divisão e a Copa da Bélgica. Então aqui o Teodoro está falando da Copa, que ele foi lá para um fim de semana para jogar a Copa e para jogar um jogo importante da Liga. Na Copa eles perderam nas quartas de final, ou seja, eliminados da Copa não tem mais jogo ali. Vamos ver com relação à Liga. No sábado tivemos um jogo da Liga, graças a Deus conseguimos sair com a vitória, mas esse jogo em específico não era tão importante, porque era
importante, porque era contra os últimos ou penúltimos da tabela. Então a gente não precisava lutar ali com eles para ficar entre os 4 primeiros. Já não deu. Então, o que que acontece? Na Áustria, aparentemente, o sistema de disputa é como ali na Bundesliga e como na França. Os quatro primeiros jogam um playoff depois, né? E pelo visto eles estavam ali na beira ali entre sexta, quinta e quarta posição para poder estar nos playoffs, né? E aí ele jogou um jogo no sábado, ganharam, mas de certa outra equipe que estava brigando diretamente com eles também ganhou. E aí, no domingo, eu acho, ele vai falar aqui, teve um outro jogo contra essa equipe que tinha uma briga direta. Então, quem ganhasse provavelmente ia estar bem para classificar para os playoffs, né? Para a fase final da temporada. Domingo, ontem, jogamos contra né, ontem estava em quinto colocado na liga. Nós éramos os quartos colocados. E infelizmente saímos com a derrota. Isso, ó, eles estavam em quarto, então quer dizer, eles estavam classificados para o playoff, só que como eles estavam jogando contra a quinta colocada, se a quinta ganha, ultrapassa e acaba eliminando eles, e aparentemente foi o que aconteceu. E aí inverteu essa posição. Então eles foram para quarto, nós caímos para quinto. E assim agora não temos mais chances, né, opções de subir e ficar entre os quatro, né, para disputar o. Foi o que aconteceu mais ou menos ali com a equipe do Léo Izuka, né? Eles estão em quinto e não conseguem mais, tem mais dois jogos ainda na temporada, mas eles não conseguem mais alcançar o quarto colocado. Playoffs. Então ontem mesmo foi o nosso último jogo dessa temporada. Mas enfim, era só para explicar para vocês aqui certinho. Mas é isso aí, pessoal. Enfim, aqui acho que ele vai falar do que ainda a temporada de WTT, digamos, de eventos individuais e tudo, continua normal, né? Treinamentos e tudo. Ele mora atualmente no Porto, se eu não estou enganado, ele mora no Porto e treina lá em Vila Nova de Gaia, que é uma cidadezinha vizinha que tem um centro de treinamento muito bom, muito forte lá. Inclusive no tempo que eu era juvenil ali, mais novão, uma galera sonhava em ir lá pro CAR, né? CAR é o nome do centro de treinamento. Se não me engano é Centro de Alto Rendimento, porque Portugal estava num hype do caramba, tinha acabado de ser campeã europeia, eu acho, de equipes. E aí tinha uma galera de fora que ia treinar lá. Tinha um treinador que era muito bom também, não sei, imagino que ele deva trabalhar lá até hoje. E ainda é um treinamento super bom, né? Só que a galera fala não tanto quanto antes, né? Mas certamente é um treinamento de muita qualidade, muito cara bom treina lá, né? Acho que o Diogo Carvalho treina lá, que é um português bom, o Marcos Freitas treina lá. Enfim, de qualquer forma, outros caras de outros países também treinam lá. Treinam também no Mirandela, que é um outro centro de treinamento que não é muito longe, assim, lá do CAR, que acabou despontando. Enfim, o Teodoro tá morando por aquela região lá. Antes ele morava na Alemanha e jogava Bundesliga, Liga Alemã. Agora ele mora em Portugal e joga a Liga Austríaca. Vamos agora para uma rapidinha aqui envolvendo a nossa querida Tiemi Fukase, que é uma influenciadora e atleta profissional, segundo a sua bio aqui também. Modelo, 12 vezes campeã brasileira, 6 vezes campeã sul-americana. Quer fazer aula comigo? Aqui ela divulgando a aula dela. E a notícia é justamente sobre uma aula dela. Olha que legal. Ela estava dando aula para o eu chamo ele de Café com Ferre, mas enfim, eu confesso que deve ser Ferre o nome dele, né? Mas eu chamo de Café com Ferre porque o podcast dele é Café com Ferre, né? É um podcast bem legal, é um cara bem conhecido no mercado financeiro. E eu acho legal essa notícia, pode parecer meio bestinha assim, mas eu acho legal porque fura a bolha, né, cara? Toda vez que o tênis de mesa fura a bolha e vai pra. Quando eu digo fura a bolha, assim, vai pra outros para outras áreas, né? Que nem esse cara é um cara muito influente, de modo geral, na área dele, né? E ele é um cara que gosta de tênis de mesa e faz aula de tênis de mesa, né? Então, por que não noticiar aqui, né? Vamos ver esse videozinho dela, ele batendo uma bolinha com a TM aqui. Ó, ele vai, ele bate, ó. Pimba, pimba, pimba e mexe. Enfim, como eu falei, só uma notícia rapidinha. É, e olha que legal, né? Deve ser no escritório dele aqui, né? TVzão aqui e tudo. Pô, acho legal quando a gente fura, o tênis de mesa fura a bolha dessa forma aí. Então, parabéns, TM. Ela divulga bastante o esporte aí, tá por aí tudo. Enfim, eu vejo um pouquinho ali das correrias dela em academia, e para um lado e para o outro, e dando aula pra galera. Muito legal. A próxima notícia é relacionada à nossa gloriosa Bruna Takahashi, ela que fez a preparação dela
para a Copa do Mundo. Vou falar um pouquinho depois da Copa do Mundo, que começa hoje, inclusive. Eu não sei que momento que você está vendo esse vídeo, mas no momento que esse vídeo está sendo publicado, a Copa do Mundo está começando. E talvez até no momento que ele está sendo publicado, tem que ver a hora certinha, mas talvez a nossa querida Bruna está fazendo o seu primeiro jogo. Depois eu vou mostrar um pouquinho com relação à Copa do Mundo. Só queria deixar registrado aqui o perfil da Thaís Figueiredo, que ela é preparadora física e ela que fez a preparação da Bruna, que ajudou a Bruna nessa parte física. Ela foi para a Alemanha, lá em Oxenhausen, onde a Bruna treina, e ajudou na preparação dela. Vamos ver um videozinho rapidinho aqui. Ó, alguns exercícios de estabilidade ali, principalmente na região central do corpo, ali no core. Olha que legal. Ó, exercício também, estabilidade, explosão. Aí, explosão. Ó, isso é lá em Oxenhausen. Inclusive o clube que o Léo Izuka representa, que a gente deu a notícia aqui, né? Eu gosto da parte de preparação física. Para quem não sabe, eu sou profissional de educação física de formação. Faz um. Aí me formei acho que em 2012. Depois fiz umas pós e tal. Fiz pós em treinamento físico, fiz pós em nutrição esportiva também. Então, é uma área que eu gosto bastante e me enche os olhos, né? Ver que os atletas profissionais eles dão importância para isso, porque há um tempo atrás não era dada tanta importância assim para preparação física, nem para nutrição. Hoje em dia ainda falta muito a turma do tênis de mesa entender e dar importância à nutrição, mas a questão física a gente já está vendo bastante iniciativa legal. Não é uma modalidade fácil de ser trabalhada, né? E a Thaís faz isso com maestria aí com a nossa querida Bruna Takahashi. Falando em Bruna Takahashi, preparação para a Copa do Mundo, a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos da Copa do Mundo que está iniciando hoje. O Calderano joga amanhã, inclusive. Aqui tem a tabela, ó. O jogo que chama mais atenção aqui é Bruna contra Bernadette. Certamente vai ser um jogo super difícil. No meu ponto de vista, a Bruna tem um leve favoritismo, mas não é tão grande assim. E vai ser um jogo super perigoso. Eu creio que um jogo super equilibrado, mas se tudo der certo, como eu estou esperando, a gente vai levar essa daí. No masculino, nós temos o nosso querido Calderano no grupo 3 aqui com o Christian Carlson e o Lubomir Jankarik. Carlson é mais perigoso, mas os dois aqui não podem, o Calderano não pode bobear com nenhum dos dois, são dois atletas muito bons. Enfim, Copa do Mundo não tem muito para onde correr, né? Vai ter um ou outro ali que talvez, em teoria, seja um pouco mais tranquilo, mas, mas não dá para bobear com ninguém, né? Só que eu acho que tem uma vantagem, um favoritismo considerável aqui o Calderano. Confrontos que eu chutaria que que vão ser mais equilibrados aí. Cara, confrontos eu acho que vão ter bastante, tá? Então, ó, Duda contra Porrê eu acho que vai ser equilibrado. Dan Kill e Shen Yuan eu acho que vai ser equilibrado. Wenhui Bugalzi acho que vai ser equilibrado. Lindy Togami, Francisco Izuki Hao, enfim. Mas o que eu vou brincar aqui, o que eu vou chutar, ó, Liang Jinkun e Ovtcharov vai ser super equilibrado, eu chutaria, né? Mas o que eu vou brincar aqui é entender o grupo mais equilibrado, tá? E o grupo mais equilibrado eu bati o olho em um e me chamou bastante atenção. Aí você pode discordar de mim nos comentários aí e vamos discutir sobre isso, vamos conversar sobre isso, que é legal. Para mim, o grupo mais equilibrado é Wen Huibo, Simon Gauzy e Stefan Wesch. Cara, vou explicar por quê. Todos os três jogam na Liga Francesa. Então todos os três se conhecem. Inclusive o Stefan Wesch, se eu não me engano, ele é nascido na França, mas é de origem. Eu ia falar Algéria, mas em português aqui é Algérie. Em português, não sei se é Algéria ou Algéria ou. Não é Algéria, porra. Como é o nome do país em português? Enfim, acho que vocês entenderam. Não é, mas não é Algéria, tem outro nome.
Algéria. Pô, agora eu fiquei encucado, velho. Não é Algéria, porra. É Argélia. Argélia. Agora eu lembrei. Argélia. Eu acho que é Argélia em português. Mas enfim, meia hora pra saber o nome do pai do rapaz aqui. Mas ele é muito bom, cara. Ele inclusive jogou na Bélgica um tempo, então eu conheço ele relativamente bem. No ano passado eu fui ver um jogo da final da Pro B na França, que ele estava envolvido também. Então, cara, ele conhece de cor, principalmente o Gauzy. Conhece o Enruibo também, porque o Enruibo joga também na França. O Enruibo e Gauzy certamente vai ser um jogo que não tem prognóstico, né? Difícil. E o Ash, ele é o azarão aqui do grupo, mas não me surpreenderia nada se ele fizesse jogo duro tanto contra o Gauzy e contra o Enruibo, tá? Não me surpreenderia nada. Ele é o azarão, eu acho que ele vai perder os dois jogos do grupo, mas não se surpreenda se ele fizer alguma graça dentro desse grupo aqui. Por isso que eu acho que esse vai ser o grupo mais equilibrado da nossa Copa do Mundo. Copa do Mundo, inclusive, que o nosso querido Calderano defende o título, né? Vamos ver se ele vai sentir a responsabilidade, se ele vai lidar bem com isso. E é isso. Esse foi o Giro do Ping, o seu jornal do Mesa Tenista. Muito obrigado pela presença. Boa noite e até semana que vem. Boa noite, até amanhã.